A paz do Senhor. Vamos à leitura da Bíblia Sagrada em um ano? Hoje, 30 de abril de 2024, nosso 121º dia da leitura. Estamos realizando a leitura na Bíblia Sagrada da UIADS, na nova tradução da linguagem de hoje da Sociedade Bíblica do Brasil. Hoje a nossa leitura está em Segundo Livro das Crônicas, capítulo 30 ao 32. Vamos acompanhar juntamente comigo a comemoração da Páscoa. Depois disso, o rei Ezequias enviou mensageiros por toda a terra de Israel e de Judá, mandou cartas para o povo das tribos de Efraim e de Manassés, convidando todos para virem ao templo de Jerusalém, a fim de comemorar a festa da Páscoa, que em honra do Senhor, o Deus de Israel. O rei, as altas autoridades e os moradores de Jerusalém tinham concordado em comemorar essa festa no segundo mês do ano, porque não tinham podido fazê-lo no tempo marcado, isto é, no primeiro mês. Isso porque os sacerdotes que se haviam purificado eram poucos e o povo não havia reunido em Jerusalém. O rei e o povo acharam bom o seu plano. Resolveram espalhar a notícia pelo país inteiro, desde a cidade de Berseba, no sul, até a tribo de Dan, no norte, convidando todos para virem a Jerusalém, a fim de tomar parte da festa da Páscoa em honra do Senhor, o Deus de Israel. Pois já fazia muito tempo que a Páscoa não era comemorada de acordo com o que estava escrito na lei. Os mensageiros obedeceram à ordem do rei e levaram as cartas do rei e também as cartas das altas autoridades por toda a terra de Israel e de Judá. Eles diziam assim: povo de Israel, voltem para o Senhor, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, e assim ele voltará para vocês, que escaparam do poder dos reis da Síria. Não seja como seus antepassados e como os seus patrícios, que foram infiéis ao Senhor, o Deus dos nossos antepassados. Foi por isso que ele os destruiu, como vocês estão vendo. Não sejam teimosos como os seus antepassados, mas sejam obedientes ao Senhor. Venham ao templo, que ele separou para sua adoração para sempre, e o adorem a Deus, a fim de que ele pare de ficar irado com vocês. Se vocês voltarem para Deus, então os inimigos que levavam os seus parentes e os seus filhos como prisioneiros terão pena deles e os deixarão voltar para casa, pois o Senhor, nosso Deus, é bondoso e misericordioso e os aceitará se vocês voltarem para ele. Os mensageiros foram por todas as cidades das tribos de Efraim e de Manassés, chegando até o território da tribo de Zebulon, no norte. Mas todos riram e caçoaram deles. Porém, algumas pessoas das tribos de Asser e de Manassés e de Zebulon se arrependeram e foram até Jerusalém. E em Judá, Deus fez com que todo o povo cumprisse o que o rei e as altas autoridades tinham ordenado, obedecendo à ordem de Deus, o Senhor. Portanto, no segundo mês do ano, muitas pessoas foram até Jerusalém para comemorar a festa dos pães sem fermento. Era uma multidão enorme. Pegaram os altares onde eram oferecidos sacrifícios e também os altares onde eram queimados incensos e os jogaram no vale de Cedron. No dia 14 do segundo mês, mataram os carneiros para a festa da Páscoa. Os sacerdotes e os levitas ficaram com vergonha e por isso se purificaram e levaram ao templo sacrifícios para serem completamente queimados. Foram para os seus lugares no templo, de acordo com o que o mandava a lei de Moisés, homem de Deus.
Os levitas davam o sangue dos animais aos seus sacerdotes e esses borrifavam no altar. Havia ali também muitas pessoas que estavam impuros, e por isso os levitas precisavam matar os carneiros a fim de dedicá-los a Deus, ao Senhor, pois muitas pessoas das tribos de Efraim e de Manassés, de Isacar e também de Zebulon haviam comido o jantar da Páscoa sem terem se purificado, como mandava a lei de Deus. Mas Ezequias orou em favor delas, dizendo: Ó Deus, bondoso, perdoa todos os que com todo o coração te adoram, a ti, o Senhor, o Deus dos nossos antepassados. Perdoa-os, ó Senhor, ainda que eles não tenham se purificado de acordo com a lei do templo. O Senhor Deus atendeu o pedido de Ezequias e perdoou o povo. Durante 7 dias, todos os israelitas que estavam em Jerusalém comemoraram com grande alegria a festa dos pães sem fermento. Todos os dias os sacerdotes e os levitas louvavam a Deus, tocando bem alto os instrumentos musicais sagrados. Ezequias elogiou todos os levitas que haviam dirigido tão bem o culto de adoração. Durante 7 dias, todos tomaram parte na festa, apresentaram as ofertas de paz e louvavam o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Aí concordaram em festejar mais 7 dias, e assim fizeram com muita alegria. O rei Ezequias deu ao povo 1.000 touros novos e 7.000 carneiros, e as altas autoridades deram 1.000 touros novos e 10.000 carneiros à festa, e muitos sacerdotes se purificaram. Assim todo mundo ficou alegre. O povo de Judá, os sacerdotes, os levitas e as pessoas que tinham vindo da terra de Israel e os estrangeiros que moravam em Israel e em Judá. Houve grande alegria em toda a cidade de Jerusalém, pois desde o tempo de Salomão, rei de Israel e filho de Davi, nunca havia acontecido outra coisa assim. Os sacerdotes, os levitas, de pé, pediram as bênçãos de Deus para o povo, e Deus, no seu santo lar no céu, ouviu a oração e atendeu o pedido deles. A reforma feita por Ezequias. Quando a festa terminou, todos os israelitas que estavam em Jerusalém foram para a cidade de Judá, quebrando as colunas do deus de Baal, cortando os postes da deusa Azerá e destruindo os altares dos lugares pagãos de adoração. Fizeram o mesmo em todo o território das tribos de Judá, de Benjamim, de Efraim e de Manassés. Depois todos voltaram para casa. Ezequias organizou os sacerdotes e os levitas em grupo, dando a cada a sua responsabilidade. Os sacerdotes apresentavam os sacrifícios que eram completamente queimados e as ofertas de paz. Os levitas cantavam louvores e davam graças a Deus, guardavam os portões do templo, dos seus touros e dos seus carneiros. O rei dava animais para os sacrifícios a serem completamente queimados, que eram oferecidos de manhã e à tarde, e também para os sacrifícios a serem completamente queimados, que eram oferecidos nos sábados, nas festas da lua nova e nas outras festas fixas, conforme mandava a lei de Deus, o Senhor. O rei ordenou aos moradores de Jerusalém que entregassem os sacerdotes e os levitas tudo o que de direito eram deles, a fim de que pudessem gastar todo o seu tempo fazendo aquilo que a lei do Senhor mandava. Logo que a ordem do rei foi anunciada, o povo deu generosamente a melhor parte do seu trigo, vinho, azeite, mel e de todos os outros produtos das suas plantações. Trouxeram também em grande quantidade a 10ª parte de tudo o que tinha. Os que moravam em Israel e os moradores das outras cidades de Judá
Também trouxera a 10ª parte dos seus touros e dos seus carneiros, e a 10ª parte de tudo que tinha dedicado ao Senhor, seu Deus, e juntamente as coisas em grandes montões. Começaram a amontoar as ofertas no 3º mês e terminaram no 7º mês. Quando Ezequias e as autoridades foram ver aqueles montões de ofertas, louvaram a Deus, o Senhor, e o glorificaram e elogiaram o povo de Israel. Ezequias falou com os sacerdotes e os levitas a respeito daqueles montões. E o grande sacerdote Azarias, descendente de Zadok, respondeu: Desde que o povo começou a trazer todas as ofertas ao templo, nós temos tido bastante para comer e tem sobrado muita coisa. O Senhor Deus tem abençoado seu povo e por isso temos comida até demais. Aí o rei Ezequias ordenou que preparassem depósitos no templo, e isso foi feito. Foram honestos e colocaram ali todas as ofertas, os dízimos e as coisas dedicadas a Deus. Para tomar conta dos depósitos, puseram um levita chamado Conanias, que tinha como ajudante o seu irmão Simei. O rei Ezequias e o grande sacerdote Azarias nomearam os seguintes levitas para servirem debaixo da direção de Conanias e Simei: Jeiel, Azarias, Naate, Azael, Jerimote, Josabade, Eliel, Ismaquias, Maate e Benaías. O guarda do portão leste do templo, Coré, filho de Iná, estava encarregado das ofertas feitas a Deus. Por vontade própria, ele distribuía as ofertas e as coisas dedicadas a Deus. Nas outras cidades onde os sacerdotes moravam, os seguintes levitas trabalhavam fielmente debaixo da direção de Coré: Edém, Miniamim, Jesuá, Semaías, Amariá e Secanias. Esses distribuíam as porções devidas a todos os seus colegas, os levitas, de acordo com os grupos a que pertenciam, dando a cada um a mesma porção, sem levar em conta se seus nomes estavam ou não nas listas dos seus antepassados. A distribuição era feita a todos. Os homens de 30 anos para cima que iam ao templo para fazer seus serviços diários, de acordo com o grupo que pertencia ao trabalho que faziam. A lista dos sacerdotes que foi feita de acordo com os grupos de família. Os levitas de 20 anos para cima estavam alistados de acordo com o trabalho que faziam e o grupo que pertenciam. Nas listas estavam também os nomes das mulheres, dos filhos e das filhas, isto é, a família inteira. Os sacerdotes e os levitas tinham sido consagrados a Deus e precisavam estar sempre prontos para fazer o seu trabalho sagrado. Havia também homens nomeados para distribuírem os alimentos que eram para sacerdotes, os descendentes de Arão, que moravam nas cidades dos sacerdotes ou nos campos que ficavam ao redor, e também alimentos que eram para todos os levitas cujos nomes estavam na lista. Foi isso que Ezequias fez em toda a terra de Judá. Ele sempre foi bom, correto e fiel em todos os serviços que prestou ao Senhor, o seu Deus. Tudo o que Ezequias fez para o templo ou em obediência à lei deu certo, porque ele procurou sempre seguir com todo o coração a vontade de Deus. Senaqueribe invade Judá. Depois
De tudo isso e dessas provas de fidelidade que o rei Ezequias deu, Senaqueribe, rei da Assíria, invadiu o país de Judá. O seu exército cercou as cidades protegidas por muralhas, procurando conquistá-las. Quando Ezequias viu que Senaqueribe estava planejando atacar Jerusalém, também consultou os seus chefes militares e civis e propôs que tampassem as fontes de água que ficavam fora da cidade. E eles concordaram com o plano. Muita gente se ajudou e foram tapar todas as fontes e também o canal que atravessava aquela região. Isso foi feito para que os assírios encontrassem pouca água quando chegasse perto da cidade. Ezequias se animou e consertou a muralha da cidade. Construiu torres em cima delas e levantou outras muralhas ao redor da que já existia. Também construiu defesas no aterro que havia sido feito lá no lado norte, na cidade de Davi, e mandou fazer muitas lanças e escudos. Colocou oficiais no comando e todos os homens da cidade mandou os oficiais reunirem na praça do portão da entrada da cidade e disse: sejam fortes e corajosos, não fiquem assustados, nem tenham medo do rei da Assíria e do seu enorme exército, pois aquele que está do nosso lado é mais poderoso do que o que está do lado dele. Ele só conta com a força dos homens, mas do nosso lado está o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear por nós. E o povo ficou animado ao ouvir essas palavras do rei Ezequias. Algum tempo depois, Senaqueribe, rei da Assíria, junto com os seus exércitos, estava cercando a cidade de Laques. Ele enviou alguns oficiais a Jerusalém para entregarem ao rei Ezequias a segunda mensagem. Eu, Senaqueribe, rei da Síria, quero saber como é que vocês, moradores de Jerusalém, podem se sentir seguros ficando aí enquanto o exército inimigo está cercando a cidade. Ezequias diz que o Senhor, ó Deus de vocês, o livrará das minhas mãos, mas ele os está enganando, e vocês morrerão de fome e de sede, pois foi o próprio Ezequias que acabou com os lugares de adoração e com os altares desse Deus, e disse ao povo de Judá e aos moradores de Jerusalém que adorasse a Deus diante de um altar e que só queimasse incenso somente naquele altar. Será que vocês não sabem o que eu e os meus antepassados fizemos com os povos de outras nações? Vocês pensam que os deuses daquelas nações foram capazes de salvá-los das minhas mãos? Não houve nenhum Deus nas nações que os meus antepassados conquistaram que fossem capazes de salvar o seu povo do meu poder. Então, por que é que vocês pensam que o seu Deus pode salvá-los das minhas mãos? Portanto, não deixe que Ezequias o engane. Assim, não se iluda, não acredite nele. Nunca houve nenhum Deus que pudesse salvar o seu povo do poder dos meus antepassados ou do meu poder. Muito menos o Deus de vocês poderá salvá-los. Os oficiais assírios disseram coisas ainda piores contra Deus, o Senhor, e contra seu servo Ezequias. E Senaqueribe escreveu cartas em que insultava o Senhor Deus de Israel, dizendo o seguinte contra ele: os deuses de outras nações não salvaram os seus povos das minhas mãos. Assim também o Deus de Ezequias não salvará o seu povo das minhas mãos. Os oficiais
gritaram isso hebraico aos moradores de Jerusalém, que estavam em cima da muralha da cidade, a fim de assustá-los e deixá-los apavorados, e assim poder conquistar as cidades. Os oficiais falaram a respeito do Deus de Jerusalém, como se ele fosse como os deuses de outros povos, que são ídolos feitos por mãos humanas. Aí o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram a Deus pedindo ajuda. Então o Senhor Deus enviou um anjo que matou todos os soldados e todos os oficiais do exército assírio. O rei Senaqueribe voltou envergonhado para o seu país. Certo dia, quando estava adorando no templo do seu Deus, alguns dos seus filhos o mataram à espada. Foi assim que o Senhor Deus salvou Ezequias e os moradores de Jerusalém das mãos do Senaqueribe, rei da Assíria, e das mãos de todos os outros inimigos. E Deus deu ao seu povo paz com todos os países vizinhos. Muitas pessoas iam a Jerusalém, levando ofertas ao Senhor e ricos presentes para o rei Ezequias de Judá. Daquela época em diante, a fama de Ezequias foi crescendo em todas as nações. A doença de Ezequias. Por esse tempo, o rei Ezequias ficou doente e quase morreu. Então orou a Deus, o Senhor, e Deus respondeu dando um sinal para provar que ele ficaria bom. Deus foi bondoso com Ezequias, mas ele não lhe agradeceu, pois era orgulhoso. Por isso Deus ficou irado com ele e com o povo de Judá e com os moradores de Jerusalém. Aí Ezequias se arrependeu do seu orgulho, como também os moradores de Jerusalém, e assim o Senhor só castigou o povo depois da morte de Ezequias. A riqueza de Ezequias. Ezequias ficou muito rico, recebeu muitas homenagens, construiu depósitos para guardar a prata e o ouro, as pedras preciosas, as especiarias, os escudos e os outros objetos de valor que possuía. Construiu também armazéns para os cereais, o vinho e o azeite, estrebarias para gado e currais para os carneiros. Ezequias também construiu cidades. Ele se tornou dono de muito gado e de muitos carneiros, pois Deus lhe deu muitas riquezas. Foi Ezequias quem mandou tapar a saída de cima da fonte de Giom e cavar no lado oeste de Jerusalém um túnel para levar água para dentro da cidade. Tudo que Ezequias fez deu certo. Quando as altas autoridades da Babilônia enviaram mensageiros a Ezequias para fazerem perguntas sobre o milagre que havia acontecido em Judá, Deus não ajudou, pois queria pô-lo à prova a fim de descobrir o que estava no fundo do seu coração. A morte de Ezequias. O mais que Ezequias fez, inclusive as coisas que fez como prova da sua dedicação a Deus, está escrito na visão do profeta Isaías, filho de Amós, e na história dos reis de Judá e de Israel. Ezequias morreu e foi sepultado na parte de cima do túmulo dos reis, que eram descendentes de Davi. Quando ele morreu, o povo de Judá e os moradores de Jerusalém lhe prestaram homenagens, e o filho Manassés ficou no lugar como rei. Essa foi a nossa leitura de hoje. Já podemos ticar como tarefa concluída em nosso formulário de leitura anual. Esperamos por você amanhã.